para a classe média. E até aqui eu tomo a liberdade de contar mais uma experiência pessoal que tive há pouco tempo, quando, indo a uma premiação feita pelo Grupo Estado, as lojas, empresas que mais se desenvolveram nestes últimos anos, eu verifiquei que eram lojas, estabelecimentos frequentáveis pela classe média, média, digamos, média baixa, né? Mas classe média não mais, a extrema pobreza. E o desenvolvimento dessas lojas, dessas empresas, foi extraordinário, tanto que ensejou precisamente a outorga desse prêmio. E ao manifestar, representando que estava a presidenta da República, eu disse, olha aqui, esta premiação é a revelação mais evidente de que os pobres da extrema pobreza saíram dela para ingressar na classe média, que está evidenciado aqui, até pela palavra de muitos que se manifestaram, que estas empresas cresceram em função do grande afluxo da classe média que teve acesso a bens aos quais antes não tinha. E se vocês contarem 30 milhões de pessoas que de repente dão um salto e vão consumir, é claro que vai se dar uma premiação precisamente dessas empresas. Não se falava dos grandes grupos, mas de lojas que vendem, repito, para esta classe média que a ela ascendeu há pouco tempo. De modo que, de fora a parte dos 30 milhões de cidadãos que saíram da pobreza, nós temos ainda, somos obrigados a dizer, daí tratar-se de um país em desenvolvimento, nós temos um pouco mais de 16 milhões de pessoas ainda que vivem na extrema pobreza. E, aliás, não foi outro motivo pelo qual o governo federal, para, ao longo destes 4 anos, trazer esses 16 milhões para a classe média, e vejam que fenômeno curioso, para que depois outras lojas e estabelecimentos possam também crescer e ganhar novos prêmios em função destes 16 milhões que poderão ir para o consumo. O governo federal lançou agora, em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria, que aperfeiçoa e amplia a experiência do país na área social. A pobreza, sabemos todos, no Brasil, diminuiu quase 52% entre 2002 e 2010. Não é? Então, nós estamos trabalhando nessa direção. E no que se refere a mecanismos financeiros inovadores, que é o objeto de manifestação da Central Internacional de Medicamentos, o Brasil tem se engajado desde o início de tais iniciativas internacionais na viabilização de recursos de longo prazo, substanciais, previsíveis, sustentáveis e adicionais, que são expressões utilizadas pelo ex-chanceler francês Gustave Blasi. De modo que nós estamos repetindo os vocábulos para evidenciar que o Brasil está caminhando exatamente nessa direção. E nós todos sabemos que o financiamento dessa Central Internacional de Medicamentos provém, entre outras fontes, da contribuição solidária sobre passagens aéreas. E nós, no Brasil, pela Lei 12.413, de 31 de maio deste ano, vejam os avanços que têm se dado nos últimos tempos, né? O Poder Executivo está autorizado a efetuar doação anual por tempo indeterminado a essa Central Internacional de Medicamentos, na proporção de $2 por passageiro que embarque em território estrangeiro com destino ao exterior. Como os brasileiros estão viajando muito agora, em face exatamente dessa ascensão para a classe média, né? Os senhores podem imaginar o que significa esta contribuição do Brasil a esta Central Internacional de Medicamentos. E nesta mesma vertente, em conjunto com a Índia e a África do Sul, o Brasil concebeu um fundo internacional, que é o Fundo IBAS, né, para apoiar projetos de desenvolvimento em terceiros países e que vem rendendo fruto já há alguns anos. Aliás, por meio do seu projeto de coleta de lixo no Haiti, o Fundo IBAS
recebeu em 2006 prestigioso Prêmio de Cooperação Internacional. Aliás, eu devo dizer que, sendo o Brasil ainda um país em desenvolvimento, sendo um país em que ainda há 16 milhões de pessoas na extrema pobreza, e sendo um país também em que aqueles que foram para a classe média, e as coisas se dão dessa maneira, né? Quando alguém vai para a classe média, ele quer ascender mais ainda. Então, não é fácil, muitas vezes, explicar esta colaboração internacional a que o Brasil está prestando. Mas é interessante que há, ao mesmo tempo, um fenômeno de conscientização que o governo brasileiro faz, o governo, o executivo, o legislativo, o próprio judiciário, no sentido de que nós, ancorados naquelas premissas que eu acabei de indicar, que este é um círculo virtuoso, né? Se você faz crescer o Brasil, se os países desenvolvidos compreendem essa circunstância, na medida que esta globalização do desenvolvimento se dá, isto acaba sendo útil também para o Brasil. Mas eu confesso que isto exige sempre uma longa manifestação, discursos, manifestações do governo, e, nesse sentido, a presidenta Dilma, os líderes no Congresso, o ministro Nelson Jobim, Vacarezza e tantos outros, têm se esmerado ao longo do tempo para revelar que desenvolver-se internamente significa ajudar o desenvolvimento externo. Esta é a posição do Brasil. Por outro lado, nós sabemos que a força motriz de qualquer economia são suas fontes de energia e os meios eficientes de utilizá-la. E com a economia verde não poderia ser diferente. Aliás, o Brasil se orgulha do fato de que sua matriz energética é uma das mais limpas do planeta. A proporção de energia renovável em nossa matriz energética chega a 45,4%. Vocês veem que eu tive que trazer o discurso escrito, porque tem dados aqui que eu não conseguiria memorizar, não é? Mas a solução para os desafios energéticos no Brasil e no restante do mundo não pode ser concebida de forma unívoca ou limitada a poucas alternativas. Não existe uma única solução energética. O equacionamento da questão está ligado à perspectiva de exploração de uma mistura, de um mix energético, né? Sabem que mesmo a exploração do petróleo pode e deve ocorrer de forma mais sustentável. Posso lhes assegurar, mais uma vez o exemplo do Brasil, que a descoberta de grandes reservas no nosso país, petrolíferas, né, não nos levará a uma espécie de indolência ou alienação ante nosso compromisso pela constante busca por soluções verdes. A Petrobras tem mostrado que é capaz de explorar petróleo respeitando o meio ambiente. Ao manter a ecoeficiência, a Petrobras consegue racionalizar o uso da água e da energia, diminuir a geração de resíduos e as emissões de CO2, não é? E vejam como é importante este congresso aqui, este seminário, Mário, porque estas coisas dependem, né, de afirmação, reafirmação, de dizer, voltar a dizer, de sustentar, voltar a sustentar. Não basta dizer uma única vez, e como se todos, a partir daí, já estivessem cientes e conscientes da necessidade desta ou daquela preservação ambiental, porque isto vai se esmaecendo, vai se diluindo, vai se empalidecendo ao longo do tempo, e as pessoas vão se esquecendo, de modo que fazer essa reunião aqui agora, fazer a Rio +20, logo mais, no ano que vem, e outros tantos eventos dessa natureza vão, por assim dizer, gerando um caldo educativo que, num dado momento, as gerações futuras estarão conscientes e não precisam contar aqui o episódio que eu vivi com o Rio Tietê, lá na minha cidade, porque já estão conscientizados desta importância absoluta, né? E neste sentido, outra área energética, aliás, na qual cooperamos estreitamente com os Estados Unidos, é a do biocombustível, mencionado aqui pelo Mário Garneiro. A produção de biocombustíveis não só é compatível com a produção de alimentos, como, em muitos casos, pode servir como vetor para o aumento da produção de gêneros alimentícios e da segurança alimentar. A experiência brasileira
é prova de que países que têm potencial